história de Elias e Eliseu. É uma palavra que é muito bonita, uma história muito linda, né? E está lá em 2 Reis, capítulo 2. Quem puder abrir a Bíblia. 2 Reis, capítulo 2. Glória a Deus. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse, queridos, preste atenção, segunda vez: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e eles perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu, pela terceira vez: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância. Quando ambos pararam juntos ao Jordão, então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas. E as águas se dividiram para os dois lados e ambos passaram em seco. Quando eles já tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Elias respondeu: você não. Eliseu disse: quero receber por herança uma porção dobrada do seu espírito. Olha como ele foi audacioso. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir, quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, como cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, num redemoinho. E ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Até aqui. Então, essa palavra é muito linda, né, a história de Elias. Mas o nosso foco aqui hoje é Eliseu. Né? Então hoje nós vamos falar de Eliseu. Porque Eliseu é servo. Né? E todos aqui são servos. Todos aqui são servos do Senhor. Né? E o Senhor Jesus foi o nosso maior exemplo de servo. Né? Então aqui a irmã, na hora do louvor, ela já falou um pouco. Já assim, é uma concordância do que Deus tem para esta igreja. Né? Então nós estamos aqui para servir, para ser servos do Senhor, para fazer a vontade de Deus, para o que Ele já tem preparado para nós. Né? E quem foi Eliseu? Quem foi Eliseu? Eliseu, a gente vai falar um pouquinho dele. Como o meu tempo, eu não quero tomar muito tempo, eu já vou ler aqui, está em 1 Reis 19, o chamado de Eliseu. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de
bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então, queridos, Eliseu, ele trabalhava no campo, né? Ele trabalhava no campo ali, era o sustento dele, da família dele, né? E ele estava ali trabalhando na hora que Elias chegou ali para convidá-lo, né? Ele foi escolhido, né? Então, nós que somos servos, nós somos escolhidos. O Senhor Jesus escolheu cada um de vocês que estão aqui, né? E a história que o pastor Beto contou para mim, em 3 minutos, 2 minutos, foi tão rápida, né? Eu falei, glória a Deus pela vida do pastor Beto, da pastora Sandra. Eles já estavam numa igreja que tinha 300 pessoas, e foram para uma igreja que tinha 8, depois foram para uma outra igreja que tinha não sei quantas pessoas, e assim por diante, estão aqui servindo a Deus. Vocês que estão aqui, vocês que congregam aqui, vocês têm o maior exemplo de servo, né? Vocês têm o maior exemplo. Esse casal que está aqui, eles estão servindo a Deus. Queridos, toda oportunidade que vocês tiverem, de servir o Senhor Jesus, não perca a oportunidade. Siga o seu mestre, siga o seu pastor, né? Porque quando a gente é um servo obediente, Deus honra a gente de uma forma. A gente experimenta coisas tão grandes que a gente nem imagina, né? Então, essa história nos conta um pouco disso, né? Eliseu, quando Elias passou por ele, né, que foi lá e convidou ele para servir, aqui fala, ó. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então eu te seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz por você, né? Você já sabe, né, o que Deus tem para a sua vida. Cada um que está aqui já sabe o seu ministério, já sabe de onde Deus te tirou. Todos aqui têm uma história para contar. Todos aqui já passaram por momentos muito difíceis e Deus nos tirou. Querido, Deus nos tirou de lugares que hoje a gente passa e a gente fala assim: eu não acredito que eu já experimentei isso, eu não acredito que eu já vi isso, eu não acredito que eu já bebi isso, eu não acredito que eu já falei isso, não é verdade? Né? E a gente está num mundo muito difícil, que a gente fica chocado com as histórias, né? Você abre o noticiário e você vai ver, você fica chocado porque você não acredita no que está acontecendo, né? Nós estamos no final dos tempos e esses pastores precisam de vocês, né? Esses pastores precisam de vocês. Eu quero voltar aqui, eu estava sentada ali, eu falei: Senhor, abençoa essa igreja. Amém. Senhor, abençoa essa igreja, porque eu quero voltar aqui, Jesus. Aleluia. Eu quero voltar aqui e ver essa igreja lotada. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês vão ser muito usados por Deus, assim como Eliseu foi. Eliseu foi muito usado por Deus porque ele foi obediente, ele serviu, ele colocou o coração dele, que ele falou assim: deixa eu beijar meu pai e minha mãe, porque ele sabia que não ia ter mais volta. Quando a gente se rende ao Senhor Jesus, a gente deixa de fazer as nossas próprias vontades. A gente abre mão até de estar com a nossa família muitas vezes, queridos, para fazer a vontade de Deus, né? E Deus honra a gente por isso. A gente experimenta o sobrenatural vindo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aqui fala, né? O quanto vale a pena servir, o quanto vale a pena honrar, o quanto vale a pena a gente aprender com pessoas que vão fazer a diferença em nossas vidas, né? Então, por isso, quando o pastor pedir, né, uma ajuda, não pense 2 vezes, porque muitas vezes as pessoas nem vão saber que você fez aquele serviço. Por exemplo, a igreja está linda aqui, tudo limpinho, né? Vocês sabem quem foi que varreu? A gente não sabe quem varreu, mas Deus sabe. Deus sabe quem varreu. E a pessoa que varreu e ninguém viu, Deus já honrou ela. Em nome de Jesus, Deus já honrou. Porque às vezes, amados, eu acredito que não é fácil. Não é fácil você estar lá e pleno domingo, você abrir mão do seu domingo e deixar tudo lindo aqui, ó. Eu vou lá varrer, eu vou lá preparar, eu vou lá trabalhar, eu vou lá e Senhor, como está difícil para mim, né? Porque muitas vezes a gente vem chorando. A gente vem para a igreja chorando para servir, né? Lá no Iguatemi, eu sou líder do Ministério da Recepção,
né? E até tem uns amigos meus aqui que já foram líder lá também, já abençoou muita gente. E assim, a gente sabe o quanto é difícil, né? O quanto é difícil a gente estar na frente do ministério, o quanto é difícil a gente ir lá e fazer, e muitas vezes a gente, né, espera até, né? Porque a gente é ser humano, não deixa de ser, né? Às vezes a gente até espera, né, que alguém venha e, poxa vida, eu vou te ajudar, e às vezes não acontece da forma que a gente gostaria, né? Mas Deus está vendo, Deus está vendo, e vamos caminhar aqui. Então, Eliseu falou: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e eu o seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou as juntas de boi. Olha como ele tinha certeza que ele ia para um outro caminho, que Deus já tinha levado ele. Pegou as juntas de boi, o sacrificou, e com os equipamentos dos bois, ele cozinhou a carne e deu para o povo. Fez uma festa de despedida, né? A verdade é essa, ele fez uma festa porque ele falou: Deus está me elevando para um lugar mais alto. Deus está me levando para um outro lugar. E eles comeram, então ele se levantou, ele seguiu a Elias. E aqui, o próprio Elias testou ele. Vocês viram que eu falei para vocês? Olha, pela terceira vez Elias está falando para ele: fique aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou a Betel. Então, às vezes o seu líder vai te testar, né? Às vezes a circunstância da vida vai te testar. Às vezes você vai ser testado lá no seu trabalho, que ninguém às vezes nem sabe, às vezes, que você serve ao Senhor, né? E vai aparecer situações lá para te testar, para ver se você é aprovado. Então é nessas horas que a gente tem que estar o tempo todo ligado com o Espírito Santo, né? Para que a gente não caia em tentação, para que a gente não peque, para que a gente não perca a nossa bênção, né? Então o próprio Elias testou ele aqui por várias vezes, né? Aí ele falou: tão certo como vive o Senhor e como você vive, eu não te deixarei ir sozinho, né? Então aqui também fala para você, né? Não deixe o Senhor sozinho, não deixe o Senhor Jesus te chamando por você, não deixe de ter experiências com Ele, não deixe o seu pastor sozinho, não deixe a pastora Sandra sozinha, não deixe a diretora do diaconato sozinha, não deixe, queridos, não deixe. Se você não está servindo aqui não tem nenhum serviço aqui ainda para você, engana o seu. Tem sim. Se coloque à disposição, porque Deus tem coisas grandes aqui para vocês. Em nome de Jesus, né? E aqui fala assim, ó. Voltando aqui no capítulo 19, quando Eliseu ele foi chamado por Elias, eu quero voltar aqui para frisar. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Queridos, manto é poder. Manto é poder. Manto é a bênção de Deus sobre a sua vida. E você pode não acreditar, você pode não enxergar, mas você tem um manto nas suas costas. E eu profetizo que todos vocês aqui têm um manto nas costas. Um manto de poder que o Senhor já separou para você. Né? E ele colocou o manto dele nas costas de Eliseu. Na hora, Eliseu percebeu o poder que existia naquele manto, percebeu a honra que ele estava tendo ali. É sinal de honra, né? Ele falou: experimenta um pouco do que Deus tem para você aqui, né? E aí ele foi e serviu. E aqui, caminhando, eles foram andando até que eles chegaram lá no Jordão. Então Elias, quando eles chegaram lá no Rio Jordão, imagine o Rio Jordão, aquele rio enorme na sua frente, e eles foram com 50 soldados. Os soldados ficaram um pouco atrás, olhando o que ia acontecer. Tem um rio aí na frente, o que será que Elias e Eliseu vai fazer agora para passar esse Rio Jordão? Né? Então, o que eu deixo aqui para vocês, sempre vai ter gente te olhando, sempre vai ter gente por trás olhando, e você vai dar o seu testemunho, né? Porque a nossa vida é um testemunho vivo, né? Então ali os soldados ficaram olhando para ver o que ia acontecer. E aí então Elias pegou o seu manto, enrolou-o na mão e bateu ele nas águas, e as águas se dividiram. Olha, queridos,
eu fiquei tão emocionada quando eu vi isso. Eu falei, glória a Deus, né? Porque é milagres acontecendo, é milagres mostrando para Eliseu, olha, você está no caminho certo, você está no caminho certo, continue aqui, continue junto, vamos caminhar porque Deus tem coisas grandes, né? E aí eles passaram, né? E depois que eles passaram, né, no Jordão, Elias perguntou para Eliseu, né? Você já viu aí, está me acompanhando já faz um tempo, né? Porque Elias já sabia o que Deus ia fazer com ele. Então o que você quer que eu faça por você? Eliseu não podia pedir lá, né? Me dá uma bela de uma casa, abençoa minha família, né? Sei lá. Ele podia pedir qualquer coisa, porque ele perguntou para ele o que ele queria. E ele falou, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Queridos, peça isso para o Senhor. Peça para o Senhor, Senhor, eu quero mais, eu quero te conhecer mais, eu quero me encher mais, eu quero ter experiências contigo. Ele está disponível para te dar. Amém. Ele está disponível para te dar, ele quer ouvir você falar isso, né? E foi o que Eliseu pediu para Elias, né? E até Elias falou para ele assim, você fez um pedido difícil, porque Deus já tinha preparado aquilo para Elias, né? Mas Eliseu foi audacioso e o Senhor gosta que a gente vá lá e peça, a gente dê detalhes para ele, a gente creia que ele vai fazer, né? E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu aqui com Eliseu, né? Ele pediu, né? E o profeta falou, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Então o Senhor tem isso para você. Se você fizer a vontade dele, será como você pede. Se for para ser bênção para a sua vida, será como você pede. Santo é o Senhor. Por que, queridos? Às vezes a gente fala, Senhor, quantos anos faz que eu estou pedindo, né, irmã? Quantos anos faz que eu estou pedindo para minha filha, né? É a cura, ela quer viver, ela é uma jovem, né? E às vezes a gente até fala, puxa, Deus não está me ouvindo. Deus não está me ouvindo. Quanto sofrimento a gente está passando. Olha, irmãos, eu já conheci pessoas que fazem hemodiálise, é muito complicado, o corpo fica todo deformado, né? A pessoa sofre, né? Machuca os braços, a pessoa sofre muito, né? E a gente não pode perder a fé, porque o nosso tempo, ele não é igual ao tempo do Senhor. É verdade. Né? Porque a gente acha que é naquele tempo, mas se o Senhor tivesse dado há tempos atrás, talvez, não sei o que poderia ter acontecido, às vezes ela nem estaria firme com o Senhor, né? Então Deus sabe, né? Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. E aqui, falando um pouquinho mais da capa, né? Então Eliseu recebeu a capa quando foi chamado. Eliseu viu o mar se abrir com a capa, né? E quando Elias foi levado aos céus, né, a capa dele caiu. A capa dele caiu porque o Senhor Jesus tinha ouvido o pedido de Eliseu. Olha só, que bênção, né? Ele ouviu e a capa caiu. Quando o Elias foi levado aos céus, né? Imagine você contemplar isso, né? Que até eu fiquei emocionada quando eu lembro e imagino a cena. Você vê uma pessoa ser levada aos céus e ele falou, Senhor, meu Pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Imagina como deve ter sido linda essa cena, né? De Elias estar sendo levado para o céu, né? Aí ele pegou, rasgou o próprio manto. Por quê? Porque ele sabia que aquele manto que estava com ele já não tinha mais valor. Já não significava mais para ele, ele já tinha sido levado a um outro nível, né? Então ele rasgou o manto que estava com ele e pegou o manto de Elias e usou o manto, porque ele sabia que havia o poder de Deus envolvido ali naquela roupa, né? É um símbolo, né? O manto é um símbolo, mas o poder de Deus agiu na vida dele porque ele teve fé, ele pediu com fé. Ele queria, não para ele queria para fazer a vontade de Deus, ele queria para ser canal de bênção, porque ele viu Elias sendo canal de bênção na vida de muitas pessoas, viu tantos milagres, né? Aqui eu trouxe para vocês, Elias, ele fez 16 milagres,
Elias precisou que o mar se abrisse para eles passarem. Só que agora Elias não estava mais com eles. E eles iam precisar voltar. E agora? E agora que Elias não estava mais lá? Então, queridos, aqui é um passo de fé. Aqui é um passo de fé. Elias não estava mais lá, a coisa aconteceu muito rápido. Né? Então ele pôs a capa e ele tomou posse do que ele pediu. Né? E a palavra de Deus fala assim, ó. O manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Aqui Eliseu voltou para a margem do Jordão, pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Olha só como nós somos, né, pequenos, né? Ele falou Deus de Elias, né? Ele acreditou que o Deus de Elias estava com ele. Ele tomou posse daquilo. Quando ele bateu na água, elas se dividiram novamente, né? E elas se dividiram para os dois lados e Elias passou. Né? Os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Né? Então, queridos, é por isso que eles estavam ali olhando. Por isso que Deus nos abençoa. Por isso que Deus usa a nossa vida, para que a gente possa ser testemunha. Ele foi testemunha para aquelas pessoas, né? E glória a Deus, porque graças a Deus, a cada dia Deus tem nos usado para ser testemunha, né, pastor Beto? Né? Quantos testemunhos a gente tem? Quanto a gente tem experimentado de Deus nesse mundo tão difícil, né? Eu trabalho numa empresa que eu trabalho com mulheres. Eu faço visita nas casas para cadastrar as pessoas para revender, né? E Deus tem me colocado em cada casa. Eu tenho visto cada situação, né, difícil ali, né? E um dia Deus falou para mim, falou: esse trabalho é só uma desculpa para você entrar na casa das pessoas. Né? Então, às vezes você pode pensar assim: puxa vida, por que eu estou nesse trabalho? Né? Vocês podem pensar: por que eu estou nesse bairro? O que o Senhor tem aqui pra gente? Né? Deus, Ele é estratégico, né? Ele coloca a gente nos lugares que Ele quer, porque Ele quer nos usar ali onde a gente está, né? E Deus tem me usado no meu trabalho, e assim, sempre que a gente fecha lá, a gente tem um fechamento lá de campanha, né? Eu falo para as meninas: glória a Deus, nós conseguimos bater a meta, E hoje em dia a minha equipe lá fala glória a Deus junto comigo. Né? E na minha equipe tem católico, tem espírita, e elas mandam mensagem para mim: glória a Deus que deu certo. Então nós estamos nessa terra para influenciar pessoas. Você está nessa terra para influenciar pessoas. Quando você fala, tem pessoas chorando, tem pessoas que vai te seguir, tem pessoas que vai olhar para você e vai falar assim: tem alguma coisa em você, eu não sei o que é, mas é diferente, né? É a presença do Espírito Santo que usa as nossas vidas para fazer com que essas pessoas sejam abençoadas, né? E as pessoas pedem oração, e a gente faz oração, a gente, né, visita, a gente acolhe as pessoas. Às vezes a pessoa, até eu vejo no meu trabalho, que às vezes a pessoa está tão carente porque às vezes ela está dentro de uma casa que tem 5, 6, 7 pessoas, mas ela não recebe um abraço. Às vezes a pessoa está tão ocupada no celular que nem conversa um com o outro, né? E às vezes eu percebo que tem pessoas que vêm para trabalhar com a gente só para ter atenção. Ela nem precisa vender, ela só quer ter alguém por perto, alguém que dê um bom dia, alguém que fale com ela, alguém que ouça ela, né? Então, para a gente entender, né, que a gente precisa estar sensível. A gente precisa estar sensível para as pessoas que estão ao nosso redor, né? O que o Senhor quer comigo nesse trabalho? O que o Senhor quer comigo neste bairro? Né? Lá no bairro onde a gente mora, né? Quando meu marido comprou a casa, ele construiu num número que não era lá, e depois fez negócio lá com o cara, eles trocaram o terreno, e hoje a gente sabe por que ele construiu no número errado lá da rua,
Porque o nosso vizinho precisa das nossas orações. A esposa do nosso vizinho nós levamos para a igreja, ela batizou. E ele está se libertando do álcool. Né? Então, assim, a gente não entende o agir de Deus. Né? Mas Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Né? Então, aqui, para concluir, o Senhor já deu um manto para você. Amém. O Senhor já deu um manto para você. Né? Um manto para você experimentar coisas grandes vinda dele. Né? E aqui fala que nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos crer no Senhor, não em nós. Né? Porque se eu fosse acreditar em mim, eu não estaria aqui agora, queridos. Eu tenho vergonha. Né? Então, assim, eu falo, Senhor, vai na minha frente, porque eu mesma, eu não tenho nada para passar para ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem uma obra na vida de cada um aqui. Deus quer usar a vida de cada um aqui, do jeitinho que você é. Às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, mas eu sou tão limitada. Né? Mas Deus, ele te quer exatamente do jeitinho que você é. Ele conta com você. Ele conta com você para fazer a obra dele. E aqui, ó, concluindo, Elias vivenciou 16 milagres. Eliseu, 32. Glória a Deus. Ele não pediu uma porção dobrada? Foi dobrada. Foi exatamente o dobro de milagres. Né? Que isso fique no coração de vocês. Que vocês possam experimentar, né, o que Deus fez com Elias. Ele também quer fazer com você. E eu vou deixar só 2 milagres aqui. Depois vocês podem procurar lá no Google, na Bíblia, lá aonde que está lá os milagres de Elias, né? Peça lá para o Google e eles te mostram os 32 milagres de Eliseu. Eu vou contar 2 aqui só. Ele fez o machado lá flutuar, a lepra de Naamã, que é bem conhecido, né? E ele cegou o exército da Síria, né? E tem outros mais, né? São 32. Então leiam a Bíblia, né? Participe, né, do que o seu pastor te chamar, participe, porque Deus tem coisas grandes para vocês aqui. Tá? Que Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigada pela oportunidade.